Graça e paz. Tinha um hino que era uma benção, bem antigo. Vamos ver se eu lembro um pedacinho. Era assim: graça e paz da parte daquele que era, que é, e que há de vir, e que há de vir. Graça e paz da parte de Jesus, o Filho de Deus, que nos comprou com seu sangue derramado na cruz. Graça e paz, Deus te ilumine, graça e paz seja sempre contigo, graça e paz para mim, para você. Graça e paz, Deus seja sempre contigo, graça e paz. Que a graça poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para comigo, para contigo, para conosco. É mais um dia que nos deu o Senhor. E é motivo de nós estarmos alegres, satisfeitos com Deus, satisfeitos com Cristo, com o Criador. Até aqui, Ele está nos suportando, diz a sua palavra. Até aqui, a sua misericórdia tem se derramado para conosco, para a salvação, para a vida. Já se alimentou da palavra de Deus hoje? Já buscou o Senhor hoje? Está adorando ao Senhor? Está buscando a presença do Senhor? Sexta-feira, dia 31, último dia do mês. Como estás na presença do Senhor? Como tem sido o teu dia? Como tem sido o teu dia? É mais um dia que nos dá o Senhor. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar para servir ao Senhor e, como diz a sua palavra, remir o tempo, porque os dias são maus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o remanescente. Tu és um remanescente? E eu vou ler na carta aos Romanos. Talvez você pode dizer que a minha live hoje não está muito boa. Não sei o que deu, teve um estrondo e acabou-se a luz. Então, não está muito claro aqui. A internet não está muito boa. Mas é dia de adorarmos a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Paz do Senhor, irmã Érica. Bom dia, paz do Senhor a todos que já entraram aqui. Hildo Lazarinho. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Enquanto você escuta, se você puder assistir, acompanhe assistindo, se não só escuta, aproveita esse teu dedinho santo aí e faz como a irmã Érica, ó, tec-tec na telinha. E vamos fazer a live caminhar, né? Vamos semear a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 11. Eu vou ler só 4 versículos, do 2 ao 5, que diz assim, ó. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas e derribaram teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha vida, a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? O que Deus respondeu a Elias? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, preste atenção. Aqui o apóstolo Paulo estava falando com o povo, com os romanos. Mas olhe, preste atenção que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então esse verso é para mim, é para você hoje, é atual, é agora. Preste atenção. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, ou um restolho, ou um rabisco, conforme a tradução, conforme a Bíblia que você pegar. Então, aqui está um resto, segundo a eleição da graça.
Jesus Cristo é a graça, é o presente, é o favor imerecido, é o presente de Deus para mim e para você. É salvação para todo aquele que crê. Quero falar um pouco sobre os remanescentes. Leitura Romanos capítulo 11, depois você lê na tua casa. Não esquece, alimento diário. Romanos 11, se você gosta de anotar, anota aí. Do capítulo 11, do verso 2 ao 5. E desde já eu quero pedir para você que está aqui comigo, compartilhe. Vamos compartilhar a live. Muito obrigada a você que já está aqui comigo. Bom dia. Graça e paz, a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem encher a tua vida, a tua alma, teu coração, teu pensamento, teu sentimento. E que até o final deste dia nós possamos testemunhar, testificar as bênçãos de Deus sobre o nosso viver. Porque sem Deus, sem a graça que é Jesus Cristo, nosso Salvador em nossa vida, nós não somos nada aqui neste mundo. Necessitamos do Senhor, da presença do Pai, da alegria do céu, da presença constante do Espírito Santo no nosso viver. Remanescente. O que é remanescente? O que é um remanescente? Remanescentes são aqueles que restaram. Remanescente. Aqueles que restaram. Ali na leitura aos Romanos, Deus disse a Elias, quando Elias se queixou com Deus que ele fugiu e se escondeu, porque ele estava com medo que iam matar ele, dizendo que só ele sobrou, Deus teve que chamar a atenção de Elias e disse: Elias, eu guardei 7.000 restantes, 7.000 remanescentes, 7.000 que não se dobraram diante de Baal, 7.000 que estão esperando você para liderar. Deus sempre tem os seus remanescentes. E agora nós vamos ler Isaías, profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 11. E vamos ler só o verso 16. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Deus sempre tem os seus remanescentes. No capítulo 10, no verso 20 ao 23, diz assim: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu, antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, preste atenção, embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Este versículo aqui já está falando sobre profecia. Quem que é o remanescente que voltará? É Jesus Cristo. Aqui já estava falando de Jesus Cristo. Remanescente, apenas um remanescente voltará. E a destruição já foi decretada. E virá transbordante de justiça. Aqui já é uma profecia. Aqui já não está falando de nós, está falando de Jesus. Mas essa já é uma outra história. Remanescente, aqueles que restaram. Quando Deus tirou os que não prestavam, os que não andavam na sua vontade, os que não viviam a sua palavra, os que não o seguiam, morreram muitos.
Muitos, diz a palavra do Senhor. Morreram muitos que não creram no Senhor e não viviam a sua palavra. Muitos lá no deserto morreram. Quando Deus tirou aquilo que não prestava, aqueles que não o obedeciam, não o amavam de verdade, não o serviam, sobraram os remanescentes. O remanescente é aquele que é fiel a Deus. Aquele que serve a Deus independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Aquele que ama a Deus, como disse Jesus, acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. Este é o remanescente. Esse é o servo, a serva do Senhor. Os que permanecem fiéis a Deus, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às provações, mesmo em meio à decadência moral que está este mundo, mesmo em meio a essa degradação, ele não se curva. Ele continua fiel. E não só isso, ele continua anunciando a palavra do Senhor. Ele não se conforma. Ele não aceita o que está acontecendo, ele continua semeando a semente. Este é o remanescente de Deus. Ele continua servindo ao Senhor com alegria e lançando a semente. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. És um remanescente do Senhor? Tem sido fiel, tem proclamado a palavra, semeado a palavra, lançado a semente, cumprindo o teu chamado de remanescente da casa do Pai? Os remanescentes são os que resistem às tentações, são os que resistem o pecado, os que não se dobram diante da idolatria, do mundo, do pecado, da soberba. Os remanescentes são os que continuam praticando e ensinando a palavra de Deus, doa a quem doer, lançando a semente, como diz a palavra, em tempo e em fora de tempo. És o remanescente do Senhor? Tem a sua consciência limpa, seu coração puro, como disse o salmista. Não entrega sua alma à vaidade. Não jura enganosamente. Mesmo quando cai o remanescente fiel do Senhor, mesmo quando cai, imediatamente Deus mostra para ele: opa, você caiu, você errou, você pecou. E a palavra do Senhor diz assim, que todos nós pecamos diariamente. Não existe um sequer que não peque. Não existe. Nesta terra não existe ninguém que não peque, uma vez que seja durante o dia. Mas o que é remanescente do Senhor, pecou, ele sente lá dentro. O Espírito Santo já fala com ele. Deus já chama atenção e ele corre pedir perdão para o Pai. E também não adianta só pedir perdão. O que é que Jesus disse lá para a mulher pega em pecado? Trouxeram a mulher. Já pararam para pensar? Preste bem atenção, já pararam para pensar? Como era o povo antigamente e ainda é hoje. Ou ainda tem gente assim hoje. Pegaram a mulher no ato do adultério. Mas ela estava adulterando sozinha? Não, tinha um homem. Por que não trouxeram o homem também? É bem fácil jogar pedra, lançar pedras. É bem fácil. É bem fácil. Mas o remanescente do Senhor, o que é que Jesus disse para aquela mulher? Primeiro ele disse para aquele povo que estava todo ali: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque o primeiro pecado que eles cometeram ao trazer aquela mulher foi que eles queriam tentar a Jesus para dizer que ele não era o Filho de Deus, para fazer ele mesmo atirar a pedra. Eles estavam provocando a Cristo. Segundo, eles não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. E a mulher não estava adulterando sozinha. Se pegaram no ato, diz a palavra do Senhor, pegaram ela no ato, praticando. Onde é que está o homem que estava junto?
Terceiro, Jesus disse para eles, quem não ter pecado, porque tinha mais erro. Jesus era santo, ele era totalmente humano, carne e osso como nós, e ao mesmo tempo 100% espiritual, porque ele era e é o Filho de Deus. Ele via aquilo que os outros não viam. As pessoas pensam que escondem as coisas de Deus. As pessoas pensam que escondem. Nós podemos esconder do marido, da mulher, dos filhos, da família, dos parentes, de todos aqui nesta terra. Mas não escondemos nada dos olhos de Deus. E Jesus disse para eles, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. E quando Jesus se levantou, só estava ele e a mulher. E o que é que ele disse para a mulher? Onde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Foram todos embora. Não conseguiram atingir o mestre. Porque sempre quando acontecia coisa assim era para atingir Jesus. Não pense que era só por causa da mulher em pecado, não. Eles queriam que ele transgredisse a lei. Eles queriam que ele fizesse coisa errada. Bom dia, Daniel. Paz do Senhor. Laís Barbosa, Luzia, Lau, Luzia Monte, Letícia. Já passaram tantos aqui, pastora. Me perdoe que já esqueci o seu nome de novo. Juan, Márcia. Se eu for ficar só lendo, eu quero que me perdoem. Se eu for ficar só lendo os nomes, eu me perco até naquilo que o Senhor está me mandando transmitir. É por isso, e também a live fica muito extensa, né? Então, para ficar um pouco menor e todos poder se alimentar da palavra do Senhor, é que eu não fico aqui falando, recorrendo todos os nomes, mas já passou muitos por aqui hoje. Deus abençoe a cada um. A você que entrou, você que saiu, a você que está me acompanhando, a você que vai ficar até o final para receber a oração da fé. E Jesus disse para a mulher, agora vá, perdoou o pecado dela, perdoou o erro dela. Mas que mais que ele falou? Não peques mais. O Senhor perdoa nossos pecados. O Senhor perdoa os nossos erros quando confessado, mas não adianta só confessar, precisa ser abandonado. Precisamos abandonar o erro, jogar ele fora da nossa vida e não praticar mais. Aí nós somos o remanescente do Senhor. E continuamos aqui. É aquele que tem a sua consciência limpa. O Senhor me perdoou. Eu estou purificado. Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Este é o remanescente do Senhor. Foi o que o Senhor disse para Elias. Ei, Elias, você não está sozinho coisa nenhuma. Eu separei 7.000, eles estão só esperando você. Sai daí. Sai desse estado. Vai semear a semente. Continua a obra. Continua fazendo a minha vontade, continua sendo fiel. Que é aquela mulher? Não é nada. Que é Jezabel? Nada. Eu sou Deus. Deus estava dizendo para Elias, tu és o meu filho, o meu remanescente, o meu chamado, o meu escolhido. Leva a semente. Continua. Não chegou a hora de parar. Aleluia. Aleluia. Mesmo em meio ao juízo, mesmo em meio à condenação de outros, que foi o que aconteceu com aquela mulher, estava ali, estavam julgando ela, sentenciando ela à morte, porque no tempo da lei, se pegasse em adultério, em prostituição, era para matar a pedrada, e não era só a mulher, era o casal, era a lei, era o tempo da lei. Eles queriam matar, já foram todos com pedra nas mãos. Mas um a um foi largando a sua pedra e indo embora. Por quê?
O único juiz é Deus, é o Senhor. Não podemos julgar, porque Deus conhece o nosso interior, o nosso coração. Deus conhece o sentar, o deitar, o levantar, o dormir. Deus conhece o nosso dia inteiro. Deus conhece onde estava, o que fazemos, o que comemos, o que bebemos, o que vestimos, tudo. Nada escapa do olhar do Senhor, nada escapa do olhar de Deus, e a palavra do Senhor diz que tudo é anotado nos céus. Mas por quê? Por que Deus anota? O que Deus quer com isso? Haverá o juízo final, o Senhor julgará, salvos e não salvos. Salvos para saber, vai mostrar o porquê você conseguiu entrar no céu. E o não salvo para ser lançado ao inferno, à perdição eterna. Tu és remanescente do Senhor? És o rabisco da terra? Vamos continuar a leitura? Remanescente confessou os seus pecados a Deus, foi perdoado, coberto com o sangue de Cristo, decidiu permanecer fiel a Deus. O remanescente é aquele que eu não vou voltar lá. Eu não como mais aquilo, eu não visto mais aquilo, eu não pego mais aquele outro, eu sou de Jesus, eu pertenço ao povo do céu, eu quero ir para o céu, eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus acima de tudo, amo a Deus acima da minha família, do meu cônjuge, dos meus filhos, amo a Deus acima do trabalho. Esse é o remanescente do Senhor. O remanescente do Senhor vai contra as ideologias desse mundo, não aceita, ele vai contra. Não tem nada que Deus é amor e Deus aceita qualquer tipo de amor. É mentira do diabo. É mentira de Satanás. Se fosse assim, Deus teria feito Adão e Adão, Eva e Eva. Deus não fez assim. Como é que Deus fez? Adão, Eva e Adão. Não aceita. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, é a palavra de Deus. Esta terra ainda não foi consumida pelo Senhor, assim como Sodoma e Gomorra, porque ainda existem remanescentes do Senhor anunciando, pregando e ensinando que é pecado, que é erro, que Deus não aceita. E orando, intercedendo por aqueles que pedem oração, por aqueles que estão caídos, para Deus levantar, para Deus restaurar, para Deus curar, para Deus transformar, para Deus libertar. É por causa dos remanescentes ainda que o Senhor não voltou. Que o Senhor ainda não acabou com tudo, porque ainda há alguém que precisa ouvir. Bom dia, paz do Senhor. Ainda há pessoas, ainda há alguém que não ouviu que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, que precisa estar preparado para o céu, para a vida eterna, para morar com Deus. Aleluia. O remanescente também é conhecido como rabiscos. Eu não sei se você sabe o que é rabiscos, rabiscos da terra. Mas veio aqui uma ilustração bem simples e é a palavra de Deus. Já ouviu falar na história de Ruth, Noemi, Boaz? Morreu o esposo de Noemi, morreu os filhos, ela voltou para sua terra, que ela estava na terra que não era a casa de Deus, não era do Senhor, ela voltou para o povo de Deus, ela era remanescente naquele momento. Naquele momento Deus usou a Noemi, ela disse, eu vou voltar para o meu povo, e Ruth disse assim, eu vou contigo, eu não te deixarei, eu não te largarei. Ela lançou a semente achou um coração fértil, uma terra fértil. E Ruth decidiu ser remanescente também. Eu sou do Senhor, eu amo a Cristo acima de todas as coisas. E era bem mais difícil pertencer ao povo de Deus aqui no tempo do Antigo Testamento do que hoje é para mim e para você. Era bem mais difícil. Quando se deixava a sua família, a sua casa, ia viver com o povo de Deus, a sua casa o rejeitava. A casa de Ruth não iria mais aceitar ela na casa dela, porque rejeitou aos ídolos mudos de condenação, aceitou a Deus, que naquele tempo
serviu a Deus, Antigo Testamento. Eu vou seguir a Israel, o povo de Deus. Mas como eu estava falando de rabiscos da terra, elas foram. E viúva não tinha salário naquele tempo. Aliás, não faz muito tempo que viúva tem salário, não. Não faz muito, não. Elas não tinham de onde tirar o que comer, o que beber. Elas chegaram lá, mas não tinham o que comer. E Ruth disse para Noemi, eu vou buscar o que comer, você fica em casa. Que Noemi já era velha, já tinha idade. Ela disse, mas aonde que você vai trabalhar? Você vai buscar o quê? Ela disse, eu passei e vi campos. Vi plantações. Eu vou rabiscar o que sobrou nas plantações. Naquele tempo, até tinha um pouco mais o que rabiscar na terra. Hoje em dia tem maquinários colhendo. Hoje em dia são maquinários que passam nas plantações e colhem o trigo, a aveia, o milho, a cevada, até o feijão já tem. Maquinários que passam, sobra pouco. Naquele tempo sobrava um pouquinho mais do que se comparado a hoje. E ela foi. Ela foi catar os rabiscos, os restos, o que ficou, o que sobrou do trigo. Diz a palavra do Senhor que aquela plantação pertencia a Boaz. E era tudo plano divino, plano de Deus, para entrar na história, porque Jesus Cristo vem da descendência de Ruth e Boaz. Desta linhagem, desta descendência. E quando ela rabiscava, colhia os restos, rabisco, o que sobrou, o que restou, por onde passaram colhendo. Boaz viu aquilo, ela foi um dia, ela foi 2. E de repente Boaz foi e perguntou para quem estava ali responsável pelos trabalhadores da colheita, quem é aquela? Ele viu que era diferente. Quem é aquela que está lá, ó, pegando os rabiscos? E disseram para ele, é Ruth, é a nora. É a nora de Noemi. E Deus tocou no coração de Boaz. E Boaz deu ordem, deixa um pouco mais pelo caminho. Não colha quase tudo, deixa um pouco mais, ela tem muito pouco para colher. Aquilo não vai dar para ela se manter, se ela tem que manter a boca dela e a boca de Noemi. Deixe um pouco mais dos rabiscos da terra, do que sobrou, do que estou. É responsabilidade do remanescente, do homem, da mulher de Deus, daquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ter o que alimentar, ter rabisco, jogar o alimento, lançar o alimento, pouco ou muito. Boaz viu que era pouco, mandou que deixasse mais para ela ter o que mais ajuntar, mas sem dizer para ela, sem contar para ela. Ela começou a achar um pouco mais. Quando ela trouxe para casa, que Noemi viu que veio mais, ela disse, mas onde é que se pegou? Ela disse, eu não sei, tinha mais. Hoje tinha mais. Aí Noemi, que era remanescente do Senhor, imediatamente pelo Espírito, teve visão do céu e entendeu. Opa, ele está olhando, ele está vendo ela trabalhar, está vendo que não é qualquer uma, está vendo que ela quer servir a Deus de verdade, achou uma terra fértil, ele quer cuidar dela. Aleluia, aleluia. Estamos lançando semente, e não é de qualquer jeito, de qualquer forma, nem muito menos qualquer semente. É a semente da palavra de Deus. É o evangelho de Cristo, é a salvação, é a cura, é a libertação,
para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que espera. Os rabiscos que estão alimentando os famintos. Naquela época, os rabiscos de Boaz alimentou a Ruth e Noemi. Hoje, aquilo que eu semeio, que você semeia, diz a palavra de Deus, é para matar a fome dos famintos. Tem muita gente faminta, e não é de arroz, feijão, batata e macarrão, não. É faminto da palavra de Deus. Porque sem Deus, sem a sua palavra, sem o seu espírito, nós não somos nada. Nós não vencemos. As dificuldades se tornam cada vez maiores, os problemas cada vez maior, a tormenta cada vez maior. Precisamos de Deus para vencer. Precisamos de Jesus para vencer. Precisamos do Espírito Santo para vencer. O remanescente do Senhor está vestido e revestido de Efésios capítulo 6. Tem a couraça da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Está calçado no evangelho da paz. E está lançando a semente, chorando muitas vezes, sorrindo, mas não para de fazer a obra do Senhor. E o remanescente fiel não faz de qualquer jeito, faz com amor, faz com prazer, faz sabendo, eu vou ajudar ele, eu vou levar ela, nós vamos subir para o céu, nós nos encontraremos com Cristo um dia. É por amor. Por isso que Paulo diz na sua carta, suportando-vos em amor. Que não é fácil amar a todos. Não é fácil perdoar a todos. Por isso que é suportando-vos em amor. Porque é a misericórdia de Deus que nos capacita a amar e suportar. Se não fosse Deus, se não for o amor de Deus, se não for a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos, nós não vamos avante, nós não vamos adiante. Sem Ele não dá. Sem Jesus não dá. Mas em meio à nossa caminhada, nós aprendemos. Como nós aprendemos. Muitos, vamos trazer numa linguagem aqui mais da dona de casa. Muitos querem comer só maionese. Você prepara o almoço, digamos, vamos fazer uma ilustração assim, ó, o almoço de domingo. Você faz arroz, macarrão, carne e maionese. O que vai tudo primeiro? A carne e a maionese. Mas vamos começar com a maionese. Vai a maionese. Mas na mesa, além disso, tinha salpicão. Além disso, tinha, que mais? Vinagrete. Mas o que foi primeiro? O que consumiram primeiro? O que foi rapidamente primeiro? A maionese. Em segundo lugar, a carne. Passaram ligeiro a mão na carne, foi tudo churrasco, foi tudo frango assado, a linguicinha, seja o que for. Muitos só querem a bênção. Muitos só querem a vitória. Muitos só querem a porta do emprego. Muitos só querem o aumento salarial. Mas comer o arroz, o macarrão, para ter sustância? Não. Comer a verdura lá, o salpicão, o vinagrete, que tinha as verduras ali dentro, não. E são elas que são saúde para o corpo. E são elas necessárias, por quê? Porque se eu não como o amargo, eu tenho que comer o amargo e o salgado junto.
Ou seja, o mais certo da dona de casa, principalmente a que tem crianças em casa, era pegar a maionese e jogar o salpicão e o vinagrete dentro da maionese e misturar tudo. Porque o corpo precisa do amargo, do vinagre, do sal para desmanchar o óleo da maionese e não tornar um corpo sobrecarregado. Para não acumular nos órgãos aquela gordura e fazer mal, que não faz mal imediato, é com o tempo, é com o passar dos anos. Quando você chega aí dos 40 anos em diante, teu corpo já começa a sentir aquilo que você fez errado até os 40 anos de idade. E a carne, oh aleluia, a carne, picar ela toda, cortar ela toda, esmiuçar ela toda e misturar o macarrão, o arroz e a carne numa coisa só. Só uma comparação que estamos fazendo. Por que isso? Porque a carne só quer carne. Os olhos brilham quando vem carne, 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 carne. E para desmanchar esta carne, precisa lá daquele salpicão e daquele vinagrete. Precisa. Aquele limão que foi jogado ali. Precisa. Para desmanchar. Aquele abacaxi que você picou e colocou junto ali na mesa. Precisa para desmanchar. Mas se você, mãe, eu sou mãe, fui mãe, porque minhas filhas já são todas casadas, já sou avó. Mas você, mãe, não faz isso. Deixa o teu filho comendo só o miojinho, só a maionese, só a carne. Ele cresce com o corpo doentio. E olhando para o lado espiritual é a mesma coisa. Não adianta eu só querer me alimentar de palavra de bênção. Não adianta eu só querer me alimentar de palavra de cura. Querer só me alimentar de palavra de provisão, que Deus te dá uma casa, um carro, uma porta, isso e aquilo, aquele outro. Não. Precisa a carne ser moída. Precisa a carne ser moída, cortada, rasgada, esmiuçada. Precisa do amargo. Precisa do azedo para diluir. Eu não sei se você está me entendendo, mas se você não está, que através do Espírito Santo de Deus ele possa fazer você entender melhor, abrir os teus ouvidos, teus olhos, a tua mente espiritualmente para compreender o que o Senhor está falando. Onde estão os remanescentes do Senhor? Onde estão? Aleluia. Aleluia. Carne moída, destroçada, sinal de humildade, humilhação, rosto em terra. Senhor, perdoa meus erros, perdoa meus pecados e abandono. Que não adianta eu pedir perdão, não adianta nada ir lá pedir para o padre, me confessar com o padre, rezar não sei quantos Ave Maria, Pai Nosso e não sei o que, e chegar em casa e fazer tudo de novo aquilo que eu fui lá e confessei para ele que eu fazia. Não adiantou de nada. Mesmo que os nossos pecados nós temos que confessar a Deus, é nos ajoelhar, diz a palavra de Deus, com o rosto em terra e clamar a misericórdia de Deus, que Ele nos perdoe. E como disse Jesus para a mulher, vai e não peques mais. Pecar, errar naquilo que você não fazia antes é uma coisa, mas aquilo que você já foi e pediu perdão para Deus uma vez, foi e pediu perdão para Deus de novo, da mesma coisa, vai e pede de novo. Deus não é bobo de ninguém, Jesus não é bobo de ninguém. Ele vê, Ele conhece, Ele sabe. Onde estão os meus remanescentes? Remanescente é aquele que é fiel.
fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel às suas ordenanças, em amor, com amor. Aleluia. Remanescente, no latim, vem da língua latim, do latim, que na palavra de Deus significa ficar parado, parar, permanecer. E no grego significa aquilo que sobra, aquilo que fica, ou o outro, o que restou. No caso lá de Elias, Elias dizia assim, só fiquei eu, Deus. E o que Deus disse para ele? Não, Elias, você está errado. Eu guardei 7.000. 7.000 que não se dobraram. 7.000 que não se renderam. 7.000 que não se calaram. E estão só te esperando. Volta para lá. Volta. Aleluia. E além daqueles 7.000, dentro da casa real, preste atenção, Deus tinha um. Deus tinha um dentro da casa do rei, que era remanescente do Senhor, que Deus usou para levar pão e água para os 7.000 dentro da caverna. E o rei não sabia, mas era do Senhor. Paz do Senhor, pastora Beth. Deus te abençoe, minha amada. Aleluia. Onde estão os remanescentes do Senhor que não se dobram, que não se rendem, que continuam? Doa a quem doer, goste a quem gostar. Estão ali, falando a verdade do evangelho da salvação de Cristo. Deus ainda tem remanescentes fiéis hoje. Deus ainda tem. Deus ainda tem remanescentes fiéis hoje, que estão vivendo, que estão anunciando a palavra do Senhor, mesmo que você diga assim, mas ele pecou, ela errou, eu não vou mais lá na igreja porque ela fez isso, ele fez aquilo. Ei, igreja é lugar de conserto, não é lugar de você ver o que o fulano, ciclano, beltrano fez, e muito menos de você estar dando desculpa que você não vai por causa dele, dela ou do outro. Porque se você faz isso, quem é você, diz a palavra do Senhor? Quem é você? Jesus disse assim, tem uma árvore, um pedaço de pau aí no teu olho te cegando, e você quer tirar o cisquinho do olho do teu irmão, se julgando melhor, mais importante mais do que ele. Você sabe se Deus perdoou o erro dele ou dela? Você sabe se ele ou ela já se humilhou, confessou e abandonou o pecado e é Deus que está usando ele ou ela? Você não sabe, você não vê, mas Deus tudo sabe, Deus tudo vê. E mesmo que ele ou ela esteja errando, o problema é dele e dela com Deus. Cada um dará conta de si diante de Deus. E se você não volta para Cristo, não vai para a casa do Senhor, vai perder o céu por causa dele ou dela? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Hoje é dia, hoje o Senhor está falando, hoje o Senhor está chamando, hoje o Senhor está convocando, hoje o Senhor está perguntando, cadê os meus remanescentes? A história do Senhor, a Bíblia Sagrada foi escrita, preservada, porque haviam remanescentes do Senhor, homens de Deus, ungidos, separados, cheios de Deus, cheios do céu, cheios do Espírito Santo, que tinham o que falar, sabiam o que dar, porque viviam em contato com Deus. E você vai dizer assim, mas eram homens segundo o coração de Deus. Muitos deles caíram, muitos deles pecaram, sim, porque eram seres humanos como eu e você. Mas eles reconheceram os seus pecados, seus erros. E quem somos nós para dizer que Deus não podia usá-los? Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer.
Importa que o remanescente se coloque na mão dele. É ele quem é Deus. É ele quem pode, é ele quem faz, é ele quem é. Não somos nós. Não somos nós, não é segundo a nossa vontade, o nosso querer, não. É segundo a vontade de Deus, o querer dele, o agir dele, o efetuar dele. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 1, e o verso 9. Agora lá, profeta Isaías 1, verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, presta atenção. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. O que é que eu falei desde hoje, ó? O que é que eu disse desde hoje? Deus ainda não destruiu esse mundo como foi lá em Sodoma e Gomorra, porque ainda tem remanescentes, tem os que anunciam, tem os que estão pregando, tem os que estão anunciando, porque senão Jesus já teria voltado, já teria levado a sua noiva daqui, esse mundo já teria destruído e já teria lançado as almas daqueles que não querem a Deus para o inferno. Mas ele ainda está dando oportunidade de arrependimento, de salvação, de libertação, de mudança de vida. Hoje é dia oportuno. Hoje ele fala contigo. Se você abrir teu coração, deixar ele entrar, ele entra, ele limpa a casa, ele transforma a vida. Tanto a tua como o teu lar, a tua família. Se coloca na presença dele. Se coloca na presença dele. Para Deus nada é impossível. Veja o que está acontecendo. Falta pouco tempo para a volta do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: quando ouvir de guerras, terremotos, maremotos, foi Jesus quem falou. Não sou eu. Foi Jesus. Foi Jesus quem falou lá em São Mateus, você vai achar. Quando ouvir de terremotos, guerra, fome, peste. O que está acontecendo aí no mundo? Está prestando atenção do que está acontecendo? Não só no Brasil, mas no mundo geral. É ou não é coisa de Deus? É ou não é para se cumprir a palavra do Senhor? Só que Jesus disse assim: ainda não é o fim. É sinal, eu estou voltando. Jesus disse assim: é o sinal. A minha vinda está próxima. Olhai para cima, Jesus disse. Olhai para cima e entenda. Está prestes a volta do Senhor Jesus. Como anda a tua vida com Deus? És remanescente do Senhor? Tens amado a Deus acima de todas as coisas? Tem buscado ao Senhor, servido ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só vou ler mais alguns versículos, daí logo estarei orando. Apocalipse, capítulo 12. Vamos lá, Apocalipse. Alimento diário. Buscar a Deus todos os dias. É diário. Não é só um momento, só de vez em quando. Apocalipse 12, o verso 17 diz assim: e o dragão é figura de Satanás, da antiga serpente. E o dragão irou-se contra a mulher é tanto Israel como a igreja. E foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui já é profecia. Aqui já é grande tribulação. Vai se levantar o anticristo, Satanás. Vão se unir e vão perseguir aqueles que estiverem aqui.
que dizem eu sou do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo, ó. E o dragão irou-se contra a mulher. O dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, contra Israel, contra o povo de Deus. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Vai querer pegar os rabiscos da terra, os que estão sobrando ainda aí. Os que guardam os mandamentos de Deus, que amam a Deus acima de todas as coisas, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se você não consegue servir a Deus, amar a Deus, viver a palavra de Deus enquanto há liberdade, imagine no momento da grande tribulação, no momento do domínio da besta, do anticristo. E não demora muito. Não demora muito. Se prestar atenção no que está acontecendo, não demora muito. Ninguém sabe o dia nem a hora, diz a palavra do Senhor, mas que ele breve virá, e isto é certeza. E para muitos ele já veio, porque a morte também é uma figura do arrebatamento. Porque quando eu morro, quando passa desta vida para outra, ou você morre para Deus, para dormir com Cristo, ou você morre para a perdição eterna. Aleluia, aleluia. E agora São João 15, o verso, São João 14, o verso 15 e o 21, que diz lá: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Essas são palavras de Jesus. Foi Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Está preparado? A morada já foi feita. Jesus disse: se não tivesse sido feita, ele mesmo faria, mas Deus já preparou. Ele estava dizendo: o Pai já preparou. A morada já está pronta. E aquele que amar-me acima de tudo, ele estava dizendo, preste atenção na leitura, e obedecer os mandamentos. Você vai me dizer, é os 10 mandamentos lá? É, mas tem muito mais do que eles. Se você pegar a palavra de Deus e ler, tem mais de 600 mandamentos na palavra de Deus. Ah, foi só o começo, só o princípio. E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estão os remanescentes do Senhor? Onde estão os fiéis do Senhor? Onde estão? Onde estão? O Senhor está procurando os seus atalaia, os seus remanescentes, aqueles que não se dobram, aqueles que continuam servindo ao Senhor em tempo e fora de tempo, buscando a Deus, servindo a Deus com alegria, com prazer, com satisfação. Aqueles que querem a Cristo, não só porque querem ser curados, não só porque querem a bênção, não só porque querem a solução de um problema, não só porque está em dificuldade, mas aqueles que amam acima de todas as coisas, que não trocam a Cristo, que não trocam o Evangelho, que não deixam a salvação por nada.
Mesmo que peque, mesmo que caia, se humilha, confessa a Deus o seu erro, se volta para o Senhor. É estes que o Senhor quer, é este que o Senhor está chamando. Aleluia, aleluia. Deus está te chamando, Deus está te convocando, o Espírito Santo está aí, tocando no teu coração. Não é em vão, a palavra do Senhor não é em vão. Não é em vão que você abriu o teu celular, não é em vão que a mensagem está chegando aí, não é em vão que você está ouvindo. É Deus falando contigo, é Deus te chamando, é Deus te convocando. É a palavra do Senhor, aleluia, é a sua palavra. O protagonismo da... É o seu querer, é o seu agir. Deus pode todas as coisas. O que você está esperando? Está esperando que desça um anjo alado para falar com você? Está esperando que aconteça algo extraordinário aí na tua casa, na tua vida, onde você mora, para você ver que é Deus? Está esperando a morte bater para você ver que é o Senhor que está falando? Deus tem te dado tantas oportunidades, tantas, e você tem deixado passar. Está deixando passar, não deixa mais passar a oportunidade. Aleluia! Não deixe mais passar a oportunidade. Cristo te ama. O Senhor te ama. Senhor, me faz descer para eu me encontrar, voltar minhas origens, só para te adorar. Não quero mais viver, como um servo cego, sem me enxergar. Quebra este vaso rachado como estou, tira as feridas que o mundo me causou, me molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou barro, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que tu és oleiro que molda do teu jeito o barro que eu sou. Se preciso, me amassa, me quebra, me repaz e tira as feridas, traz a tua paz, pois eu quero ser oleiro, quero ser um vaso que lhe apraz. Deixa o Senhor te moldar, deixa, aleluia. Quebra este vaso, Senhor, quebra este vaso rachado como estou, tira as feridas da guerra que passou, me quebra como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que eu sou barro e estou sem valor por causa das cicatrizes das guerras que passou, mas eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que lhe apraz. Se preciso, me
tira as feridas, me traz a tua paz, porque quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que lhe apraz. Reconheço que eu sou vaso e estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que tu és oleiro que tanto quer pra si o vaso que eu sou. Se preciso, me amassa, me quebra, me refaz. Pai, cura as feridas, me traz a tua paz, porque quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que lhe apraz, que lhe apraz. Quer ser moldado? Quer ser um vaso de bênção, remanescente do Senhor, servo fiel do oleiro? Então deixa Ele amassar o barro. Deixa Deus amassar o barro. Deixa o Senhor amassar o barro para fazer de ti um vaso que lhe apraz. Santo e poderoso Deus, Tu conheces, Senhor, o sentar, o deitar, o levantar, e cremos em Ti, na Tua palavra, que diz que nada foge da Tua presença. Consagro a Ti, Senhor Jesus, a minha vida, a minha família, tudo que tenho, tudo que sou na Tua presença. Tu és Deus de ontem, de hoje, permanecerá eternamente o mesmo, não muda, não falha. E conhece todas as coisas, Senhor. Tu é poderoso para curar vidas, para salvar vida, para transformar corações. Há vidas nesse momento que estão se entregando nas Tuas mãos. Amassa, Senhor. Vem realmente ser o nosso oleiro. Amassa, Pai. E faz de mim, faz dele e dela, de nós vasos de valor nas Tuas mãos. Ó Senhor, que nos levantemos verdadeiramente, Senhor, como os remanescentes da Tua casa, aqueles que não se dobram, aqueles que não param, aqueles que são fiéis, aqueles que são idôneos, aqueles que estão semeando os rabiscos, Senhor, matando fome, Jesus, levando paz, levando água, pão da Tua palavra, Senhor, para que haja vida, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja perdão e milagres no nome de Jesus, salvação de almas, Senhor. Cura a ferida do Teu povo, Senhor, cura, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil onde nós moramos, Senhor. Tu sabe todas as coisas que estão acontecendo, nada foge da Tua presença, Senhor. E Tu é poderoso para estender as Tuas mãos, Senhor, sobre o Teu povo, principalmente sobre os fiéis da terra, diz a Tua palavra. Oh, Pai, oh, Paizinho amado, tem misericórdia dos que estão morrendo de fome, de sede. Os que estão, Senhor, enfrentando, Senhor, as dificuldades deste mundo. Conhece, Senhor, Tu sabe o que fazer. Tu sabe onde agir, a maneira de agir, nós colocamos neste momento nas Tuas mãos. Entrego nas Tuas mãos, pequeno, grande, velho, novo, fraco ou forte.
Tu é Deus santo e poderoso para ir além. Tua palavra diz que tu vai além do que eu peço, do que eu espero, do que nós pedimos, do que nós pensamos, porque tu é Deus e conhece e desvenda tudo muito bem. Há vidas nesse momento enfermas que querem ser curadas. Vai tocando, Senhor. Chuva de bênção sobre teu filho, sobre a tua filha, sobre este lar. Vai curando. Vai curando, ó Deus, da cabeça aos pés. Tu é Deus para curar. Oh, aleluia, eu creio no Deus que cura, no Jesus que cura. Seja curada em nome de Jesus, seja do mal que for na garganta, nos ossos, nos nervos, nos músculos, nos órgãos, aonde estiver alojada esta enfermidade, que ela saia em nome de Jesus. Aleluia. Demônios que perturbam os ares, que perturbam os lares, que destroem vidas, saiam em nome de Jesus. Macumba, feitiçaria, obra do inferno que tenham feito, seja desfeito, aniquilado agora em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Nos purifica, ó Deus, de todo mal, de todo pecado, de tudo que vai contra ti. Porque eu creio na tua palavra que diz que pelas tuas pisaduras eu fui, nós somos sarados. Aleluia. Custou o teu sangue, custou o teu sangue, louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, meu Salvador. A minha salvação, a nossa salvação, o perdão, a cura, a libertação, a vitória, custou o teu sangue na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu sou um remanescente do Senhor. Alcança os teus remanescentes, Senhor, nesta tarde, porque já passou do meio-dia. Alcança, Senhor, a cada um segundo a tua vontade, o teu querer. Todo aquele que crê, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Quem mais aí gosta de um chimarrão? Mata a sede também, não mata? A palavra de Deus mata a sede espiritual. E a água, o chimarrão, o chá, o café, a sede física. Que o Senhor possa falar melhor no teu coração. Que não seja em vão este momento, mas tudo para a glória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo para Ele. Aleluia. Tudo é para Ele. Para Ele, por Ele. Para fazer aquilo que lhe apraz. Amém? Está satisfeito com Cristo? Está satisfeito com Deus? O Senhor já tocou em ti? Estou aqui procurando um louvor para o nosso enlevo espiritual, em gratidão a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz por nós. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei, não entendo por que me amou, mas Ele me amou. Eu não sou o que eu devia ser, eu não sou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falha, Ele é fiel.
mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi ele quem me deu. Glória seja dada a ele. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia! Eu não sei o que ele viu em mim, eu não sei. E não entendo porque ele me amou, mas ele me ama. Eu não sei o que eu devia ser. Oh, aleluia! Mesmo assim, meu Deus me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Só ele é. Eu sou falha, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei. Foi ele quem me escolheu, foi ele quem te escolheu. E tudo que eu tenho foi ele. Foi o Senhor, foi Deus que me deu. Por isso eu consagro a ele, eu entrego a ele, eu deposito nos pés dele. Eu retorno a ele tudo que ele me deu, porque ele sabe cuidar de mim, de ti, de nós. Ele cuida bem. Nós somos falhos. Nós somos pequenos, nós somos errantes, mas ele é fiel, permanece fiel para sempre, fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Meu muito obrigado de todo o meu coração a todos vocês que passaram por aqui. Foram mais de 1000 que passaram por aqui na minha lista hoje. Alguns ficaram, entraram, saíram, outros ficaram, outros retornaram e saíram, outros chegaram agora. Mas uma coisa é certa, o Senhor te abençoou, você que passou por aqui, o Senhor te abençoou. Aleluia, aleluia. Louve e adore a Deus, porque nada é em vão. Meu muito obrigado, meu abraço. Não esqueça, depois eu vou salvar a live e ela vai lá pro YouTube. Você que quiser daí assistir na íntegra de novo, depois você acompanha lá, estará lá. Comenta, compartilha e vamos semeando.
Vamos, remanescentes do Senhor, semeando a semente, os rabiscos da terra, aleluia. Ainda há alguém com fome, ainda há alguém com sede procurando pelos rabiscos da terra. Que o Senhor possa falar melhor no meu, no teu, no nosso coração. Porque a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. É para mim, é para você, é para todos nós. Amém? Graças a Deus. Meu muito obrigado. E até uma próxima, se Deus nos permitir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome